Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Funcionário equipado e higienização constante. Neste shopping em Campinas, todas as áreas são desinfetadas frequentemente. A entrada dos clientes só é permitida depois de cada um ter a temperatura medida. O distanciamento social é exigência. Pessoas em fila com distância de 1 metro. Normas que viraram padrão em todo o país. Em Brasília, este centro comercial espalhou álcool em gel pelos ambientes. Como a segurança vem em primeiro lugar, teve loja restringindo a entrada de compradores. Já a praça de alimentação foi isolada para evitar as temidas aglomerações. Logo na abertura, muitos consumidores estavam com saudade de bater perna por aí. Devidamente mascarados, eles deram uma voltinha pelos corredores. Casal caminha com sacola de compras nas mãos. Só que nem todo mundo quer arriscar um passeio desses. A Ana Gabriela está há 3 meses em casa, em Curitiba, e não sai pra nada. Com medo de ser infectada pelo novo coronavírus, faz questão de pedir tudo pela internet. Particularmente, mesmo com a reabertura do comércio, eu ainda não vou comprar em lojas físicas até a estabilização do Covid no país. A não ser que seja uma urgência e que o prazo do frete da compra online não consiga esperar essa urgência. Nesse meio tempo, a bancária comprou calça de moletom para aguentar o frio que chegou com tudo. Vinho, vitamina para o cabelo, controle de videogame e até máquina para fazer massa. Mais do que uma realidade e necessidade, tudo indica que o consumidor abraçou mesmo as ferramentas digitais. Essa mudança de comportamento é comprovada em números. De acordo com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 61% das pessoas que fizeram operações online aumentaram as transações por causa do isolamento. 52% dos consumidores revelaram que têm usado mais sites e aplicativos. E 70% deles foram enfáticos. Pretendem continuar comprando mais pela internet a partir de agora. O consumidor, mesmo que quisesse comprar alguma coisa, não estava disponível. Então, quer dizer, eu quero ir no restaurante, estava fechado. Eu quero ir no shopping, estava fechado. Eu quero ir num show, não tem show. Então, é óbvio que o comportamento do consumidor, ele muda, mas não necessariamente porque ele não quis consumir aquilo, né? Quando a gente está falando de novo normal, é um comportamento do consumidor, certo, em relação ao futuro, porque ele mudou o formato dele se comportar durante essa crise, tá? Quer dizer, em razão da crise, em razão do que mudou, ele pode mudar o consumo no futuro. Mas durante a crise, né, muitas coisas a gente deixou de consumir simplesmente porque o produto não existia. A Andréia de Nova Lima, em Minas Gerais, é uma das brasileiras a entrar para a estatística de consumistas online de plantão. Os meus hábitos de consumo mudaram radicalmente desde o início da pandemia. Eu passei a comprar muito mais pela internet, né, pelas lojas virtuais. Por exemplo, meu pai tem 90 anos de idade, então todas as compras da casa dele, supermercado, sacolão, farmácia, livros e até presentes, como por exemplo na época da Páscoa, todos têm sido comprados desde então nas lojas virtuais e feito com a entrega, que é a forma mais segura. E quem diria, a dona Marise, que tinha um pavor danado de fechar qualquer negócio pela internet, agora é craque nesse tipo de transação. É um momento em que eu reaprendo a comprar e provavelmente isso vai fazer parte do meu cotidiano daqui para frente, de uma forma diferenciada, por opção, nós esperamos, com a graça divina, mas a compra online vai deixar de ser, para mim, um tabu, uma coisa que antes parecia tão perigosa e se a gente não tiver, né, os cuidados, os critérios. Parece que o receio foi embora de vez. Olha só o tanto de coisa que a dona Marise já comprou. Até festa surpresa para a filha que é médica em Recife, a professora conseguiu fazer. Salgados, doces e outros mimos foram adquiridos com um único clique. Que lindo! São vários. Amei! Nos últimos meses, sites de e-commerce do Brasil registraram 1 bilhão de visitas. Isso dá um crescimento médio de 51% em relação ao período anterior à pandemia. Os acessos a sites de eletrônicos subiram 136%.
Para plataformas de moda, o aumento foi de 95%. Páginas com itens para casa e móveis tiveram aumento de visitações na ordem de 85%. Os acessos aos sites de produtos pet e alimentares também cresceram. Apenas o setor de turismo registrou queda. Para esta especialista em comportamento do consumidor, a compra pela internet tem se mostrado uma tendência que veio para ficar. Mas ela ressalta que a ida às lojas físicas não deve acabar. Isso não significa dizer que o consumidor, ele não, assim que a gente tiver uma situação normalizada, que ele não vai querer voltar a fazer suas compras nas lojas físicas, experimentando, olhando o produto. Mas ele vai ter desenvolvido um repertório Mirabel que vai possibilitar Soares, ele fazer escolhas. De comportamento do Isso já é uma tendência que a gente vinha assistindo, né? Momentos de crise levam à inovação. Não é à toa que nos últimos 2 meses, 107 mil estabelecimentos comerciais foram criados pela internet. É como se mais de uma loja fosse aberta a cada minuto. Antes da quarentena, esse número era bem menor. A média chegava a 10 mil lojas por mês. Esta chocolateria, que tem inúmeros pontos físicos espalhados pelo país, já possuía site de vendas e foi além. Decidiu investir em outra loja virtual que funciona assim. O consumidor pode fazer um tour em tempo real e tirar dúvidas sobre a compra com um funcionário que está ali do outro lado da tela. É a ligação do canal físico Samira com o canal online, Bolson, diretora comercial. E levar a nossa experiência, que na Dengue é muito forte, a parte de experiência, de atendimento personalizado, esse é o forte da Dengue. Então, como eu levo isso para dentro da casa da pessoa, sem que o cliente tenha que sair de casa para ir até a loja, ou que ele se sinta dentro de uma das nossas lojas sem sair de casa. Essa sempre foi a nossa ideia, mas a gente já observou um aumento na conversão do e-commerce, do site, e um aumento no número de acessos dia a dia. Né? Parece que o boca a boca, uma pessoa vai falando com a outra. O número de acessos hoje já está 5 vezes mais do que a gente esperava. Mas a nossa intenção é muito mais fortalecimento de marca, fortalecer o nosso relacionamento com o cliente, trazer um atendimento um pouco mais caloroso do que o atendimento tão frio, né, do online, trazer um pouco mais de humanização para o atendimento online. Pensar no consumidor e no brasileiro de um modo geral é essencial nesse momento. Faz uma baita diferença. É que tem cliente de olho nas boas e nas más intenções de uma empresa. Não é não, Ana? Empresas que estão contribuindo com a sociedade civil organizada através de doações de alimentos, de materiais de higiene, de equipamentos de proteção individual, são as empresas que estão entrando para o topo das minhas prioridades de locais para investir meu dinheiro. É aí que entra a clínica veterinária, onde a Ana leva os bichinhos de estimação. Para evitar contato direto, consultas sem urgência podem ser feitas pelo telefone. Dúvidas também são esclarecidas sem a necessidade de ir presencialmente ao local. Além disso, a clínica tem arrecadado rações e donativos para dar assistência a animais em situação de rua. Atitudes que ganharam o coração da consumidora pernambucana. Esse é um momento muito delicado, em que a gente repensa as nossas relações de consumo, mas principalmente também é uma oportunidade da gente e das empresas mostrarem seus verdadeiros valores, de onde elas se mantêm e de onde tiram a subsistência. Ou seja, se elas estão somente visando o lucro ou se elas estão contribuindo para a sociedade. E tenho certeza que todas as ações que forem feitas nessa conjuntura vão reverberar para sempre na memória de quem passou por esse momento. Se atitudes positivas ecoam, posturas negativas reverberam ainda mais e dão origem a uma debandada de consumidores. Sem dúvida nenhuma, esse é um momento em que as empresas estão sendo muito observadas, né, pelos consumidores, e no momento em que os consumidores estão angustiados, preocupados com o futuro, transformando os seus hábitos de consumo. Então isso faz com que essa atenção para essa relação consumidor-empresa
esteja muito em destaque na vida dos consumidores, né? A gente teve algumas marcas bastante insensíveis, sobretudo no início, né, o que estava acontecendo nesse processo da pandemia, mas a gente teve vários exemplos de marcas que, de certa maneira, se colocaram ao lado dos consumidores para tentar ajudar no que era possível na angústia e nos problemas concretos, práticos que se colocaram, né? Um bom exemplo de cuidado vem desta rede de supermercados, que não só tem limpado os carrinhos, como também oferecido álcool em gel e afastado de forma preventiva operadores de caixa dos clientes. Outros estabelecimentos têm aberto as portas mais cedo, só para atender a população mais idosa, que às vezes não pode comprar online. Preocupação com o cliente e com a sobrevivência do negócio. Na periferia de São Paulo, esta hamburgueria decidiu criar o próprio modo de entrega para garantir que a comida chegue quentinha ao consumidor faminto. Uma forma de economizar com os gastos que teria ao terceirizar o serviço, de não demitir os funcionários e de, ao mesmo tempo, estar mais pertinho de quem faz a economia girar. Infelizmente, o delivery está indo até que bem, a gente está vendendo cerca de 80% do que a loja vendia com a casa aberta. E estamos aí, estamos sobrevivendo, estamos esperando, apertado, quase vermelho, gastando as reservas, mas se der tudo certo a gente vai sobreviver. Sobreviver a esta crise é o que todo mundo deseja. O cenário ainda é de muitas incertezas. Uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio mostrou que a intenção de consumo dos brasileiros caiu bastante nos últimos meses. Isso vale principalmente para os bens duráveis. Enquanto durar esse isolamento, Carneiro, a tendência é que continue em queda. Enquanto as pessoas não puderem sair de casa com segurança e consumir o que realmente deseja, sim, o consumo vai continuar em queda e vai voltar a crescer gradualmente quando as pessoas voltarem a sair de casa e se sentirem seguras com a sua renda para poder consumir. As famílias são mais cautelosas na hora de comprar, então elas, quando tem um bem muito caro, elas pensam se realmente aquilo é importante. E além do mais, como a gente está recorrendo muito ao mercado digital, nem sempre a pessoa fica... Ela gosta, sim, ela fica confortável em comprar uma geladeira, por exemplo, que é um bem bastante caro, pela internet. Ela não sabe se vai entregar direito, se vai demorar, se vai precisar trocar. Por isso, talvez este seja o melhor momento para dar aquela freada no consumo e tentar poupar. O comportamento durante a crise revelou que as pessoas começam a guardar o dinheiro, tá certo? Porque eles têm medo, não só porque eles não podem consumir e não conseguem consumir, porque está aberto o comércio, né? Mas porque eles não têm medo. E veja no próximo bloco do Repórter Justiça os cuidados a serem tomados para que a facilidade das compras pela internet não seja sinônimo de dor de cabeça para o consumidor. É já, não saia daí. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Logo no início da pandemia do novo coronavírus, a Júlia precisou se mudar. Quis dar um toque especial ao apartamento, que fica em Minas Gerais. Pela internet, pediu um conjunto de luminárias. Só que a tentativa de decorar o imóvel atual não saiu conforme o esperado. Eu esperei uns 20 dias para elas chegarem. Júlia Moreira, e quando elas chegaram, uma delas, no caso essa daqui, não funciona. Ela não liga e desliga. Eu já tentei de tudo. Troquei as pilhas, coloquei as pilhas que funcionam na outra luminária nela e nada acontece. Eu entrei em contato com o site por e-mail e entrei mais de uma vez, inclusive mandei em torno de 3 e-mails e nenhum deles foram respondidos. Isso já tem mais de 30 dias e ninguém nunca me deu uma resposta sobre a minha compra. A experiência ruim gerou uma decepção na estudante, que comprou às cegas, sem pesquisar a reputação da empresa antes de fechar o negócio. O Abimael também teve problemas, mas no caso dele, o site era conhecido e foi recomendado por vários amigos. Eu confiei e acabei no dia 10 fazendo o pedido. No dia 11, no dia 10 mesmo, foi emitido o boleto, mas como era domingo não tinha como pagar, eu paguei no dia 11 e esperei para que chegasse, já que ele tinha dito para mim que seriam 7 dias para entregar.
A mercadoria nunca foi enviada ao endereço indicado na transação. Ao buscar informações, mais dor de cabeça. Eu fiquei meia hora esperando um atendente para poder falar sobre o meu problema, perguntar sobre a panela e não consegui resolver nada. No final, depois dessas meia hora que eu fiquei esperando, o telefone desligou, tipo, eles desligaram o telefone, a ligação, e eu não consegui resolver o meu problema. Eu tô muito frustrado porque era pra minha mãe, a panela era um presente que eu ia dar pra ela e eu não consegui até hoje entregar porque não foi entregue. Já o Alex, de Belém, queria comprar equipamentos de proteção individual. O economista bem que tentou. No período que eu estava isolado, me recuperando da Covid, Alex que eu dos fui Santos, infectado, economista. Eu navegando no Instagram, vi um anúncio, apareceu um anúncio de venda de máscara de proteção individual. Aí me chamou a atenção aquele anúncio, vi os preços de uma máscara interessante, tudo de um preço interessante. E resolvi acessar o site, fiz lá, preenchi meus dados, tudo, endereço. E o sistema gerou um boleto para fazer o pagamento. E assim eu fiz o pagamento e fiquei aguardando. Com a demora veio a desconfiança. Fazendo uma busca simples na internet, ele descobriu que o fornecedor dos produtos não era lá muito confiável. Realmente a gente tem que ter muita atenção na hora de uma compra na internet. Comecei a pesquisar e ler mais, né, para saber se realmente aquele site é confiável. E acabei caindo naquele conto da facilidade, né? Situações desagradáveis são vivenciadas com frequência por consumidores de todo o país. A Luciana mora em São Paulo. Recentemente adquiriu um jogo porque queria momentos de descontração durante o isolamento. Até aí tudo bem, mas quem disse que funcionou? A solução veio após 3 meses de falha e eu percebi isso, pois eu fui pesquisar e nos Estados Unidos estava ocorrendo o mesmo problema com os consumidores norte-americanos que já haviam adquirido esse CD em abril. O consumidor, quando Rafael recebe Gouveia, advogado. O produto, ou então quando ele assina um contrato de forma online, ele tem 7 dias para desistir daquele contrato. Ele não precisa nem justificar para o fornecedor do produto, ou então do serviço, o porquê que ele quer desistir daquele contrato. Ele simplesmente pode, olha, não quero mais isso aqui, e ele tem o prazo de 7 dias para desistir, tá? E, além disso, se o produto vier com algum defeito, alguma coisa assim, o consumidor tem 30 dias para procurar esse fornecedor se for algum produto não durável, por exemplo, um alimento, um buquê de flor, alguma coisa assim, ou ele tem 90 dias para procurar o fornecedor de bens duráveis. Anote aí algumas dicas. Guarde sempre o contrato ou a nota fiscal do produto comprado pela internet. Caso a mercadoria não seja recebida, o próximo passo é entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa para registrar uma reclamação. É importante anotar o protocolo. Se ainda assim o problema não for resolvido, aí a recomendação é entrar em contato com a Proteste. E fique atento, existe a possibilidade de resolver o problema sem necessariamente recorrer à justiça. Basta buscar uma conciliação. Por exemplo, se eu comprar um celular e eu não gostar dele, ou então ele vier com defeito, alguma coisa, eu conseguir entrar em contato com essa empresa e resolver da forma como eu queria, eu acredito que assim a gente já resolveu um conflito de forma extrajudicial. E a conciliação nada mais é do que isso, resolver um conflito de forma que não seja no processo, seja de forma amigável. E ao fechar o negócio, vale a pena seguir mais essa recomendação. Sempre quando eu vou fazer uma compra na internet, eu digito, no primeiro momento eu digito a senha errada e depois eu digito a senha correta, por exemplo, para ter certeza que eu estou no ambiente correto do site. Golpes virtuais, principalmente relacionados às compras online, cresceram bastante nos últimos meses, coincidindo com o período de pandemia. Para esta pesquisadora da área de comunicação, isso era esperado, já que a internet está sendo acessada por muito mais tempo durante o isolamento. Eles já existiam, né? Mas como as pessoas estão online mais frequentemente, eles aumentaram
muito. Daniela né? Oswald, pesquisadora. Para você cair num golpe, você precisa clicar em alguma coisa, num link ou colocar um código. Então, ele é uma ação que se pede, né? Então, geralmente o público as pessoas que caem no golpe, né? Elas precisam fazer alguma coisa. Então, geralmente são pessoas que não sabem que isso pode acontecer. Quando você clica num link, né, isso pode acontecer, uma invasão. Assim, todo cuidado é pouco. Um golpe aí que eu vi que foi muito aplicado as pessoas recebiam uma falsa pesquisa, que se elas respondessem, elas ganhariam 2 tonéis de cerveja, né? Então era assim, você prefere Lager ou Pilsen, por exemplo? Então já vai para uma linguagem, né, que parece que é uma pesquisa de consumo, mas, enfim, quem é que vai dar tanta cerveja de graça? Então você pode ir no Google colocar cerveja de graça, né? E aí, então, sempre ter o hábito de checar informação, de checar, né? Pega as palavras-chave daquela mensagem que você recebeu e procura. Em abril deste ano, uma medida provisória adiou a Lei Geral de Proteção de Dados para maio de 2021. A nova regra deve impor mudanças às empresas brasileiras e estabelece padrões sobre os dados de usuários, além de trazer normas sobre como as informações devem ser tratadas e armazenadas. A lei ainda prevê punições para eventuais descuidos. A LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela procura proteger, né, a figura do titular. Titular, seja ele o consumidor, seja ele o empregado, é aquela pessoa que tem seus dados tratados, portanto, coletados, analisados e julgados pelos sistemas. Essa lei, eventualmente, ela pode proteger o consumidor numa situação específica em que seus dados sejam, por exemplo, utilizados sem seu consentimento, em que ele receba, por exemplo, mensagens publicitárias e comerciais sem a sua prévia escolha. Então, essas situações específicas, nós teríamos aqui a importância da LGPD. Para acabar com possíveis desconfianças dos compradores, este shopping decidiu investir no esquema de compra por drive-thru. A moda pegou e já é vista em outros estabelecimentos brasileiros. Os nossos shoppings não têm poupado esforços para que a gente possa Diego Marcondes, diretor de marketing. Diminuir a distância entre lojista e cliente. Então, uma série de serviços de mobilidade estão sendo desenvolvidos. O drive-thru é o primeiro deles, muitos outros vão sendo lançados aí nas próximas semanas. A higienização de cada produto é indispensável quando o assunto é essa nova forma de consumo. A cada descida, a gente higieniza também as maquinetas e descemos com álcool. Tudo é da forma correta que tem que ser. E quem comprou aprovou a ideia. Muito fácil, muito tranquilo. Advogada. Iniciei a compra pelo Instagram. Fui na loja que fazia esse serviço do shopping. E de lá fui direcionada ao WhatsApp. No WhatsApp eu recebi todo o catálogo online de todos os produtos da loja. Eu escolhi, fiz o pagamento através de transferência bancária e meu esposo foi apenas no Natal Shopping buscar. E no serviço de drive-thru é muito fácil, rápido e cômodo. Veja a seguir no Repórter Justiça as mudanças de hábito durante a pandemia do novo coronavírus. E mais, como ficam os contratos firmados antes e ao longo da crise. A gente explica isso e muito mais daqui a pouco. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Novas formas de consumo, novas formas de pagamento também. Acordos verbais, negociações, parcelas a perder de vista. Tudo isso agora entra no planejamento de muitas famílias. Na casa do Donai, a conta só fechou no fim do mês porque a mensalidade escolar da filha foi reduzida. A nossa renda familiar, a renda da minha casa caiu demais. Aí a direção da escola promoveu um plano de recuperação aí para os pais que estavam inadimplentes e dentro disso também colocou a questão do desconto. Foi dado um desconto, no nosso caso, de 25% na mensalidade para que a gente pudesse mantê-la na escola. E aí agora nós estamos aguardando a flexibilização da economia e a volta às aulas.
Neste período, os acordos verbais têm validade, mas nunca é demais ter precaução. Eu sempre sugiro que pelo menos exista uma troca de e-mails, um documento que fale, que demonstre que foi acertado daquela forma. Precisa pelo menos de um documento, e hoje em dia até conversa de WhatsApp pode ser utilizada como documento. Então, um e-mail mostrando o conteúdo desse acerto, eu acredito que está tudo bem. Os 3 filhos da Marília continuam matriculados em Brasília e com o serviço de van sendo pago mesmo enquanto as crianças não vão para a aula. Quando o isolamento começou, fechou as escolas, a gente pensou, e agora? Vamos cancelar o contrato? Aí a gente pensou um pouco, falou, não, a gente como servidor público tem possibilidade do teletrabalho, tem renda fixa, então achou que era mais justo manter esse contrato e que eles também têm compromissos, né? A Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, elaborou uma nota técnica sobre os direitos dos clientes que contrataram, mas tiveram a suspensão dos serviços de transporte escolar por conta da Covid-19. O dono da empresa propôs uma redução na mensalidade, né, proporcional aos custos que eles não estão tendo. Aí a gente achou que foi uma boa solução para ambos os lados. Daqui a pouco as coisas vão voltar a funcionar. E a sociedade como um todo precisa dessas relações de contrato para que o dinheiro circule, né? Então eu acredito que das duas pontas, como fornecedor e como consumidor, eles vão precisar chegar num consenso para conseguir preservar aquele contrato. O Rodrigo, que é empresário em São Paulo, mudou todas as planilhas dele. Os pagamentos feitos por clientes, por exemplo, ficaram bem mais flexíveis. Para os nossos clientes, nós negociamos os contratos deles, flexibilizamos, pausamos alguns contratos, jogamos para frente, demos descontos. Foi dessa forma que nós pensamos em poder ajudar, fazer a nossa parte, porque a crise, o cenário econômico mudou. É um momento de muita incerteza e, assim como todos os brasileiros, assim como todo mundo está passando, nós também passamos por isso. Para pesquisadores, o momento agora é de cautela. Mais do que nunca, é preciso rever hábitos de consumo para passar por esta crise sem muito aperto. Essa questão da pandemia coloca um pessimismo em relação ao futuro na vida das pessoas. Então, a tendência, quando a gente está preocupado com o futuro, é a gente ser mais conservador e ser mais atento aos gastos que a gente tem. Não dá para fazer tudo de uma vez e nem começar a ter dívidas novas. A gente vai ver os consumidores eliminando categorias de consumo, ou então renegociando categorias de consumo. Quer dizer, e a gente já vê isso acontecendo nas pesquisas, os consumidores, 85% já falam que estão dispostos a mudar de marca. Então, mesmo aquelas marcas estabelecidas em que o consumidor tinha uma relação de fidelidade, quando a gente tem uma restrição econômica, a gente tem um consumidor que está disposto, às vezes, a escolher uma marca mais acessível. Para a lagoana Amanda, o isolamento trouxe profundas mudanças de comportamento. Por outro lado, tem investido em cuidar da alimentação. Eu tenho modificado o meu consumo, procurado consumir mais frutas, mais verduras, alimentos realmente da terra, né, que a gente não precisa, não tem nenhum produto químico, né, até para tentar melhorar a questão da imunidade, né. Aqui é um dos estados produtores de própolis, então eu tenho tomado isso de manhã, própolis com limão e açafrão, tem sido meu shot anti-inflamatório, né, um dos hábitos que eu adquiri nesse período. Né? E também o cultivo de plantas, assim, eu gosto muito de plantas, de hortaliças, tenho procurado cuidar mais das plantas, tem me trazido um período de calma, né, no meu dia. Quando eu estou estressada, eu consigo ter esse contato com a natureza e me tranquiliza, me traz uma calma. Outros hábitos também vieram para ficar. Pelo menos 3 a 4 vezes na semana, algumas lives que estão acontecendo com profissionais da saúde, né? E é bem interativo, bem interessante, né? Participar, o pessoal é animado e você entra naquela vibe, né? Do pessoal de fazer exercício, de estar se exercitando, de estar em grupo
e se sente mais conectado com as pessoas. Então está sendo interessante isso. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Acesse também o nosso site, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Mande aí a sua dica no repórterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia e até mais. Créditos finais. Produção: Marcela Luiza. Reportagem: Fernando Milaete, Fernando Tavares. Edição de texto: Fernando Milaete. Cabelo maquiagem: Kelly Matheus. Figurino: Marita Oliveira. Cinegrafia: Anaria Amaral, Geraldo Genovez, Jefferson Martins e Luiz Guilherme. Assistência técnica: Carlos Ferreira, Cleber Leite, Luiz de Mello, Paulo Vaz e Eric Oliveira. Edição de pós-produção: Diego Galeotti. Videografismo: Lucas Matias. Audiodescrição: Visual Áudio. Roteiro: Tainan Leão. Narração: Ana Luísa De Franco. Núcleo de programação: Rosa Wazen. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Flávia Soledade. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização: TV Justiça Essencial 2020.